Muito bem, nós estamos no segundo capítulo do livro Instruindo o Coração da Criança, do Ted Tripp, Ted e Margie Tripp. A gente vai falar sobre o capítulo 2 nessa noite, os 5 alvos da instrução formativa. Nós temos visto que a instrução da criança, ela passa pela fase de formação, de instrução, a instrução formativa, que é quando você passa o conteúdo para a criança e você a ensina, seja através de palavras ou ações, e depois disso, eventualmente você vai precisar corrigir, mas para que você tenha algum conteúdo para corrigir, você precisa ensinar primeiro, e 99% do seu tempo vai ser passado com a instrução formativa. Por isso, nessa noite, a gente vai ver os 5 alvos da instrução formativa. É interessante que ele coloca 5, que é um jeito fácil da gente memorizar. Aí eu vou ler os 5 alvos aqui, são 5 pequenas frases, e a gente vai estar passando ao longo desses 5 alvos nessa noite. Então, o primeiro alvo é lembrar que as Escrituras são a nossa história pessoal. Segundo alvo, desenvolver hábitos piedosos. Terceiro, aplicar as Escrituras à vida. O quarto, ser um modelo de vitalidade espiritual. E o quinto, então, desenvolver um relacionamento maduro com seus filhos. Só aqui. Então, esses são 5 alvos. Parecem frases um pouco complexas, às vezes, e eu mesmo acabei não entendendo alguma coisa, mas no final eu entendi a importância do que ele fala, né? Então, o primeiro alvo é: as Escrituras são a nossa história pessoal. As Escrituras são a nossa história pessoal. O autor tenta colocar que quando, por exemplo, eu tenho um relacionamento que não é tão próximo com alguém, aquilo raramente me toca. Vamos dizer que existe alguém passando fome agora no Amazonas. Eu talvez lamente por isso e me entristeça rapidamente, mas não vai passar disso, né? Mas quando eu digo, tem alguém lá no Amazonas passando fome, e esse alguém é sua mãe, é seu pai, né? Seu pai tá acontecendo isso com eles, ou seu irmão, seu filho. Quando isso é pessoal, eu corro e eu tento fazer, eu faço de tudo para conseguir que comida chegue neles, porque eles são a minha família. Eu tenho esse cuidado com eles. Essa é a questão do tornar a Bíblia para os nossos filhos, as Escrituras, como uma história da família deles, algo pessoal, porque aí o envolvimento deles vai ser muito maior com as Escrituras, uma vez que são a sua família, né? Deuteronômio 6, 20 a 25, Moisés desafiou o povo de Israel a seguir a Deus por recordar sua provisão. As palavras de Moisés eram muito significativas, porque os israelitas conheciam a sua própria história, bem como o que Deus havia revelado a Abraão, Isaque e Jacó. A história de Israel, ela era pessoal porque falava do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós precisamos entender que as Escrituras falam de uma maneira pessoal com a gente. Adão realmente foi o avô do meu avô, do meu avô, do meu avô, né? Foi o pai do meu pai, do meu pai, do meu pai. Ele realmente, eu tenho sangue de Adão nas minhas veias. E o que Adão fez lá na queda, quando ele caiu e foi expulso do jardim, isso me afetou. Então, quando eu leio sobre a queda em Gênesis 3, eu não deveria ler isso
como algo de outras pessoas, mas eu deveria ler isso como algo do meu parente, de Adão. Isso aconteceu com ele e isso afetou toda a nossa família, ou seja, é pessoal, né? Daí a importância também da gente entender que os relatos bíblicos contidos nos primeiros capítulos de Gênesis, eles são literais. Realmente existiu um Adão, existiu uma Eva, e é interessante que quando você traça o genoma humano, quando você faz uma regressão desse genoma, você vai chegar numa ancestral. Você vai chegar em um ancestral comum a todos. Quando eles pegam e traçam o genoma de um africano, do inglês, de um japonês, né, do brasileiro, eles vão traçando até chegar num ancestral comum. Então, toda a raça humana tem um ancestral comum e tem um ancestral comum. Há quantos anos atrás eles se conheceram? Por volta de 6.000 anos. Isso quem diz não é a Bíblia, é a ciência, tá bom? Por volta de 6.000 anos atrás, que é o que a Bíblia coloca, teve um ancestral comum e uma ancestral comum. Todos nós viemos das coxas, por assim dizer, de Adão e Eva. Então, não fale mal de Eva, porque é pessoal. Né? Não fale mal de Adão, porque é pessoal. E a ideia, então, de você mostrar para a criança que os eventos bíblicos são pessoais. A história bíblica é a história dela. Então, quando você vê Deus agindo ao longo da história e trazendo um redentor, esse redentor que ele traz tem a ver comigo, tem a ver com meu filho. Quando, no final dos tempos, quando a igreja for levada aos céus, quando todos formos glorificados, a Bíblia está descrevendo isso da gente, né? Não é de um outro grupo, mas é da gente. Então, a história bíblica é uma história pessoal. O Salmo 34, 8 a 11, tem um texto interessantíssimo sobre isso. Ele diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Aí, então, ensine isso aos seus filhos, né? Vinde, filhos, e escutai-me, e eu ensinarei o temor do Senhor. As Escrituras não falam somente sobre o povo de Deus do passado, elas falam sobre nós, sobre nossos filhos. A Bíblia, ela é o nosso álbum de família. Quando fala provai e vede que o Senhor é bom, está falando para nós. A Bíblia está falando conosco, né? Ela está falando da nossa própria história. Então, a primeira coisa que você precisa passar para o seu filho, quando estiver lendo a Bíblia, mostrar o envolvimento pessoal que o seu filho tem com as Escrituras. Lembrar que as Escrituras são a nossa história pessoal. O próximo pilar ou alvo, né, da instrução formativa é desenvolver hábitos piedosos. Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando for velho não se desviará dele. Os hábitos são costumes que nós pegamos e nós não conseguimos largar com facilidade. São costumes que nós temos que fazemos sem pensar. Às vezes você ensina a criança, por exemplo, a sair, ao se levantar da mesa após o almoço, pedir licença, né? Aqui em casa, as meninas, quando vão sair da mesa, elas dizem, com licença, mamãe ou papai, posso levantar? E aí elas, então, saem, né? Elas recebem lá a licença e elas saem. Então, isso, no começo, foi trabalhoso,
ó, esqueceu de falar, esqueceu, mas com o tempo isso se torna natural, porque isso vira um hábito. E, de certa forma, um hábito piedoso. Paulo fala para Timóteo que o que a mãe dele e a avó dele ensinaram é útil para a salvação dele. Os hábitos que elas criaram nele devem ser alimentados, né? Ele deve continuar com aqueles hábitos. E é basicamente isso que ele fala para Timóteo. Olha só, 2 Timóteo 1:5, 3:14, 15. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e sua mãe Eunice, estou certo que também em ti. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, a ideia de Paulo ter falado isso para Timóteo é que aquilo que a mãe dele e a avó dele, que eram pessoas piedosas, aquilo que elas lhe ensinaram era útil para que ele fosse um bom homem de Deus, né? Próprio Davi, é interessante isso. Davi, no Salmo 119, 9-16, ele vai dizer o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixe fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Salmo 19, 9-16. A segunda letra do alfabeto hebraico, né? Bet. Mas é interessante aqui que o salmista diz, basicamente, que o próprio jovem ele vai guardar por o caminho ao observar a palavra de Deus. Então, criar hábitos piedosos nas crianças, hábitos como orar, está passando por alguma dificuldade ou está procurando alguma coisa, você pode orar. Hábitos como ler a Bíblia, hábitos como pedir perdão, perdoar, e o próprio aconselhamento, né, dar conselhos. Então, a ideia é que você, como pai e mãe, você tenha a oportunidade de desenvolver hábitos piedosos nos seus filhos. Então, você tem o primeiro pilar, o primeiro alvo da instrução formativa, que é lembrar a criança de que a história bíblica é a história pessoal dela, olhar a Bíblia como um livro pessoal, como um álbum de família. E o segundo alvo, então, é você desenvolver na criança hábitos piedosos. Existem hábitos seculares que são excelentes, né? O escritor Pierre Luigi, que eu gosto bastante, ele fala sobre esses hábitos da criança, por exemplo, após a aula, teve a aula de manhã sobre um assunto, então à tarde ela relembra o que ela estudou em sala de aula, e ele vai dizer que o aprendizado acontece quando a criança, depois da aula, se senta e começa a escrever aquilo que ela... fazer os exercícios, né, e fazer essa questão, e ele nos instiga a criar esse hábito de não ir dormir sem antes escrever o que foi a aula. Então, é um hábito bom também para a criança, mas isso é um escritor secular falando sobre uma questão de estudos, mas entenda que a responsabilidade de criar hábitos piedosos, e os únicos, talvez, que vão conseguir fazer isso aqui na face da Terra com relação aos seus filhos ou netos, são vocês, né? A desenvolver esses hábitos nela. A professora na escola não vai fazer isso.
o guarda da esquina também não, né? Se você não fizer isso, ninguém vai criar esses hábitos nas suas crianças. E esses hábitos são extensos, né? A gente poderia falar um bom tempo sobre isso, mas depois vou pedir para a Tabea vir e apresentar alguns livros que falam também sobre essas questões, para poder gravar isso, né? O próximo alvo, então, da instrução formativa é aplique as escrituras à vida cotidiana. As crianças precisam de instrução para aplicarem as escrituras às questões como autoridade, obediência, resolução de conflitos e papéis designados por Deus nos relacionamentos. E a vida cotidiana, ela apresenta diversas, centenas, talvez, de oportunidades onde você pode aplicar as escrituras com as crianças. Seja na rua, quando você está na rua, está passando ali na frente do carro mulheres mal vestidas, você pode falar para os seus filhos, olha, filho, aquela pessoa, ela não pensou em Deus, na palavra de Deus, antes de sair de casa. Ela tinha outras coisas em mente. E vocês são responsáveis por se vestir de uma maneira que agrada a Deus. Então, tudo que acontece no cotidiano de eventos, você pode aplicar as escrituras àquilo. Você pode olhar, por exemplo, para passarinhos. A gente está agora aqui em frente de casa com quero-quero. Tem 2 quero-queros, um casal e 3 filhotinhos. E para onde os filhotinhos vão, os pais ficam doidos, né, e rodeando aqueles filhotes. E como isso ensina as crianças, né, o cuidado que os pais têm com seus filhos e o zelo, né, por aquilo, ensina sobre a criação de Deus, o modo como Deus criou as coisas de uma maneira tão diferente. Ele cria um passarinho que não faz ninhos no alto, mas somente na terra, né? E assim por diante. Você pode aplicar as escrituras às questões cotidianas. Aí ele vai citar um exemplo bem interessante, que é o exemplo de Davi e Golias, né? As histórias da Bíblia irradiam ilustrações de crianças cujo conhecimento das Escrituras se traduziu em obediência, coragem e ação. As palavras de Davi a Saul pareciam ingênuas e infantis diante do exército filisteu e das ameaças aterrorizantes de Golias. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Davi, então, ele vai para pelejar contra Golias. Mas nessa peleja nós não vemos ali um adolescente que, sei lá, tem um ideal, tem um propósito e sai louco na vida para fazer alguma coisa. Quando ele argumenta com Saul sobre essa questão, ele fala, olha, eu enfrentei já um urso e um leão. Eles vieram, roubaram lá uma ovelha, pegaram a ovelha, eu fui atrás deles, matei eles, tirei a ovelha da boca deles. E é bem interessante isso, que ele se pautou em elementos que ele já tinha feito, né? Para dizer, olha, Deus me livrou. Quem me livrou do leão foi Deus. Quem me livrou do urso foi Deus. Deus também vai me livrar desse filisteu, né? Desse incircunciso, é a terminologia que ele usa. Então, essa é a questão que Davi tinha. Havia uma aplicação da teologia. E olha só que coisa interessante. Uma teologia sem aplicação é a teologia dos demônios, tá? O demônio é um teólogo. Uma santidade sem aplicação na vida pessoal é uma santidade dos demônios. Você pode pensar naquela música, estou falando de música, né, por causa da live de ontem, estou inspirado em música. Mas tem aquela música do Zaqueu lá que fez sucesso, né? Como Zaqueu, tal, quero subir.
Aí eu fiquei pensando, né, depois da live, falei, por que essa música fez tanto sucesso no mundo? Por que os incrédulos gostam de cantar essa música? E aí eu pensei, né, uma tese minha que surgiu, que talvez, se o escritor da música tivesse continuado com o texto, o atrativo não seria tão grande. Se o escritor da música dissesse eu darei metade dos meus bens aos pobres, talvez o pessoal não ia gostar de cantar. Se eu tenho fraudado alguém, vou devolver 4 vezes mais. Opa, melhor não, né? Então, o que o Zaqueu fez foi aplicar a teologia. Eu desejo a santidade, eu quero ser igual a Cristo, Deus é o meu Deus e tudo, mas quando a teologia foi aplicada à vida pessoal, é aí que o bicho pega, né? Aquela mulher também que seguia Paulo, a mulher adivinha, ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o evangelho de Deus e tal. Não era pessoal isso. Os demônios também podem falar isso, né? Mas quando você aplica, né? Quando você pergunta para aquela mulher que estava possuída ali por um demônio, e você quer se converter? Você ouviu o evangelho que eles estão falando? Você quer se converter? Não, não quero, né? Essa é a teologia dos demônios. Então, a ideia que a gente tem das escrituras para os filhos é sempre essa: como as escrituras se aplicam à vida deles, como as histórias bíblicas se aplicam, e aí no dia a dia você vai ter centenas de oportunidades de aplicar as escrituras aos seus filhos. Esse é o terceiro alvo da instrução formativa: aplicar as escrituras à vida. Então, você precisa lembrar que as escrituras são a nossa história pessoal, desenvolver hábitos piedosos, aplicar as escrituras à vida, e o quarto alvo, então, é ser um modelo de vitalidade espiritual. Tem um versículo que ele cita que é muito interessante, que é 2 Timóteo 3,5, que diz: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Ou seja, pessoalmente, você defende que uma vida piedosa é algo positivo, é algo que tem poder, é algo que faz a diferença, mas você mesmo não quer ter isso. Você mesmo não se esforça para ter uma vida piedosa, né? Uma vida espiritual. E isso quebra a ideia dos seus filhos de religiosidade. Não há nada pior do que uma pessoa que fala sobre a santidade e não é santo. Fala sobre a piedade e não é piedoso. Fala sobre Deus, mas vive como um ateu. Então, isso chega aos olhos do filho como uma saraiva, né? Aquela chuva de fogo que derrete toda a possibilidade dele desejar um dia ser alguém espiritual, porque os referenciais de espiritualidade dele estão mortos. Uma vida que fala sobre piedade, mas não é piedosa, é tão atraente aos olhos quanto um peixe morto, né? Como algo morto ali na sua frente, não tem vida. Então é importante que você seja para os seus filhos um modelo de vitalidade espiritual, um modelo de fervor espiritual. Lembra do Salmo 100? Celebrai ao Senhor. Ele vai falar para nós celebrarmos a Deus com júbilo, né? Com fervor. E essa ideia da vida espiritual, né? De nós temos esse fervor que vai extrapolar e chegar para os nossos filhos. Só conte em detalhes para seus filhos as histórias bíblicas de outras pessoas jovens
que aplicaram a verdade das Escrituras aos acontecimentos de sua vida. Sadraque, Mesaque, Abdenego, Daniel, aquela menina que era serva de Naamã, a própria Miriam, né, o que ela fez. É interessante você trazer isso para o seu filho, mostrando que crianças também podem ser piedosas, mas se você faz isso e não é um exemplo de piedade, talvez você esteja criando em casa um hipocritinha, né? Alguém que também vai falar sobre Deus, também vai falar sobre piedade e vai viver algo totalmente diferente do cristianismo. E, por último, o quinto alvo da instrução formativa é desenvolver um relacionamento maduro com seus filhos. Desenvolver um relacionamento maduro com seus filhos. É preciso nós falarmos sobre a provisão de Deus para a nossa família, nas questões espirituais, nas questões de alimentação. É preciso nós proclamarmos a Cristo com os filhos. Josué fala, Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, é desenvolver essa maturidade do seu filho, olhar para as questões espirituais com seriedade, olhar para o tratamento que ele tem para com os outros, na vida pessoal, com essa seriedade, com essa maturidade. É desenvolver, de fato, a maturidade. Importante você entender isso. A maturidade cristã, em geral, é questão de tempo, mas ela pode ser colocada num forno, vamos dizer, para desenvolver mais rápido, como talvez Daniel e seus amigos, mas ela também pode ser deixada de lado e não ser desenvolvida. Paulo fala para algumas igrejas, olha, eu queria dar carne para vocês, mas infelizmente eu vou ter que dar leite, né? Porque vocês não podem suportar a carne. Vocês já devíeis pelo tempo, né, que já passou, vocês já deviam ser crentes maduros, mas ainda não são. O fato é que Deus coloca alguns obstáculos na nossa frente para transpormos, assim como professores colocam provas, né, para os alunos, e se você não passar da segunda série, você não vai para a terceira. No reino espiritual, não é igual às escolas que passam alunos que reprovam, né? Para não ofender. No reino espiritual não tem essa ideia de não ofender, né? De politicamente correto. Então, você precisa crescer na graça, no conhecimento de Deus, rumo à maturidade cristã, rumo à estatura de Cristo. Olha só, o Salmo 48, 12 a 14 diz: percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às futuras gerações que este é Deus, o nosso Deus, para todos sempre, e ele será o nosso guia até a morte. Então, essa é a questão, você narrar para a próxima geração, você contar para a próxima geração dos feitos de Deus, de uma maneira madura. Salmo 78 vai até além disso, né? Eu gosto muito do Salmo 78. Ele diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. O que ele está falando nesse último ponto aqui
desenvolver um relacionamento maduro com os nossos filhos é de tratá-los seriamente, tratá-los como pessoas que entendem os assuntos espirituais. É falarmos para eles termos como mentira, verdade, fidelidade, lealdade, usarmos os termos bíblicos, explicarmos esses termos, entendendo que eles podem, sim, compreender essas questões. As pessoas ao redor, desde que você entra lá na primeira série, segunda série, elas vão ensinar para os seus filhos os palavrões, as piadas sujas, aquela terminologia toda que não agrada a Deus. Eles vão ensinar e seus filhos vão, de certa forma, incorporar isso, né? Vão aprender, talvez não vão replicar aquilo, mas vão aprender. Crianças podem aprender coisas, e a gente tem que entender isso. Não olhe para os seus filhos como pessoas que não podem compreender coisas. Eles compreendem muito mais do que você imagina. Então, esses são os 5 alvos da instrução formativa. Eles são bem distintos uns dos outros, né? Começa por você lembrar que as escrituras são a nossa história pessoal, ou seja, olhe para as escrituras com seus filhos como sendo o álbum de família. Aqui é a nossa família. Depois passa por você desenvolver neles hábitos piedosos. Durante o dia, você pode aplicar as escrituras à vida deles, à sua vida pessoal, mostrando como as escrituras se aplicam a isso, né? E você mesmo, então, sendo um modelo de vitalidade espiritual. E, por último, desenvolver um relacionamento maduro com seus filhos, ou seja, conversar com eles francamente sobre as coisas espirituais e tratar eles como pessoas que entendem o que está sendo dito. É incrível quando nós estamos ouvindo alguma palestra sobre algo, as meninas estão do lado e, de repente, o autor faz alguma piada e as meninas dão risada. Ou seja, elas estão ali, elas estão brincando do lado, estão com o Lego, estão pintando, mas o ouvido delas está na palestra ali, estão ouvindo tudo, né? Então, essa questão é bem interessante. Deixa eu só adicionar um pin aqui. Ótimo. E colocar isso aqui para a gente encerrar. Tá. Deixa eu remover. Pronto. Mudamos de câmera. Estamos agora no computador, mas eu vou, então, encerrar nosso tempo, encerrar essa aula sobre o 2º capítulo do livro Instruindo o Coração da Criança, do Ted Tripp. Joia?